Olá. Bom, pessoal, como eu mencionei na nossa última aula, né, o nosso último encontro, eu fiquei de deixar um vídeo com orientações gerais, né, e para o pessoal que teve que sair mais cedo, e também para reforçar aí para quem pôde ficar até o final da aula, as questões que envolvem a próxima etapa que a gente entra na disciplina de pesquisa em artes visuais, que é a questão da avaliação 02, que vai ser dividida em duas partes, tá? Então, agora eu vou começar a explicar a parte 1, que é a parte que eu estou chamando de apresentação oral, que é composta por uma elaboração e entrega de um vídeo, tá? Um vídeo que vai dar conta de explicar aí o que é a sua proposta de pré-projeto de TCC, mais uma discussão em sala pré-organizada por temáticas, né, de proximidade, de assuntos e interesses que eu percebi em alguns temas, né, de interesse dos alunos, já previsto nos seus pré-projetos, ok? Bom, veja só, pessoal, estamos aí na reta final, falta um pouco tempo para acabar o nosso semestre. Não desanime, sente no computador, comece a escrever, tá? Revise, converse com colegas, se precisar mandar um e-mail que eu envio orientações, tá? Não é hora de desistir, é hora de sentar e fluir. Todos os trabalhos que foram entregues, eles têm total condição de serem ótimos TCCs, ok? Vocês estão com um ótimo potencial. Bora lá, vamos seguir. Veja só, nesse momento, então, da avaliação 2, tá? A parte A, que é a apresentação oral ela vai ser baseada no pré-projeto já entregue e corrigido na avaliação 1 na parte B, tá? Então, é aquele documento que vocês já me entregaram, que eu já comentei no individual como feedback, que foi encaminhado como resposta à tarefa lá no SIGA, e que na última aula eu fiz um comentário mais geral, né, mostrando algumas coisas que são bem sucedidas, para que vocês procurem se adequar à expectativa, né, assim como alguns erros muito basilares que a partir de agora a gente não pode mais considerar, ok? Certo, veja só, o estudante vai elaborar então esse vídeo e eu vou estabelecer um tempo que é um mínimo de 5 minutos, tá? Então, pensem em apresentar a proposta de TCC de vocês em até 5 minutos, pode ser menos, ok? É, e o que é essa proposta, então, que você vai apresentar? É uma proposta baseada naquele conteúdo do pré-projeto já escrito. Cada um escreveu já uma parte do seu pré-projeto, alguns avançaram um pouco mais, outros um pouco menos. Pegue aquilo que você já elaborou, observe as minhas sugestões, recomendações, questionamentos, tente ver o que você já consegue corrigir ou ajustar a partir das minhas orientações no documento enviado como resposta à correção, lá na tarefa do SIGA, e também as questões mais gerais que eu mencionei na nossa última aula, dando feedback da correção comentada, ok? E aí você vai corrigir, e a partir dessa correção, daquilo que você já conseguir solucionar, você vai montar esse vídeo de até 5 minutos, ok? Observem que a minha expectativa é que vocês me apresentem um vídeo de até 5 minutos dentro da viabilidade do tempo, né, da data prevista para a sua apresentação oral. O que significa? Significa que o pessoal que ficou para a primeira semana, eu vou olhar para eles na hora da avaliação e vou considerar que eles tiveram um tempo mais curto para fazer as correções e apresentar esse vídeo, né? Correções baseadas naquilo que eu já solicitei da primeira entrega do pré-projeto. Então, eles vão receber aí o meu feedback na discussão, coisas que a gente vai trabalhar de forma colaborativa, considerando alguém que teve
menos de uma semana para poder montar um vídeo. Esse grupo provavelmente vai apresentar um vídeo que ainda é muito parecido com as questões que estavam lá nessa última entrega, ok? Por outro lado, o grupo que ficou lá no finalzinho das apresentações, lá em julho, esse grupo, por sua vez, a gente espera que ele vá refletindo e que já entregue alguma coisa um pouco mais elaborada das correções, tá? Então, essa questão do quanto que vocês vão corrigir do que precisa ser corrigido do pré-projeto. Em relação ao vídeo, vai estar relacionado ao local, né, da data nesse tempo aí das apresentações. Então, eu vou fazer esse olhar que faz parte de uma avaliação do diagnóstico de como que vocês organizam esse cronograma de escrita do pré-projeto. E isso, gente, é uma habilidade, uma competência que vocês precisam ter iniciado pelo menos um desenvolvimento, porque lidar com um cronograma de trabalho para o desenvolvimento de uma escrita é uma das coisas que vocês vão precisar administrar na hora de escrever o TCC. Então, eu já estou aí tentando ver que se vocês começam a desenvolver essa habilidade, essa competência que vai ser necessária para o trabalho de TCC, ok? Veja só, outra coisa que é importante da gente estar atento é a relação do uso da inteligência artificial como ferramenta, gente, exclusivamente como ferramenta. Dentro dessa disciplina, eu trouxe para vocês a questão do conteúdo, né, de quais são os procedimentos de segurança, de verificação de informações, para que a gente não cometa nenhum tipo de erro ou comprometa o nosso projeto de pesquisa de TCC com questões de desvios éticos na pesquisa, certo? E para tanto, sugiro que vocês vão lá na nossa unidade, o tópico que a gente trabalhou sobre o uso da IA, e qualquer dúvida verifiquem lá no manual que eu deixei para vocês, né, como que de modo que vocês possam pensar como trabalhar aí com a inteligência artificial ao favor de vocês. Isso se vocês sentirem necessidade, tá? Lembrando que eu não estou sugerindo de forma obrigatória o uso da IA. Inclusive, recomendo que vocês procurem outras formas de construir o pré-projeto de vocês sem necessariamente ficarem presos a essa ferramenta da inteligência artificial, que ela ainda ela não é uma ferramenta segura. Mas caso vocês façam uso, sigam o protocolo de segurança, ok? E nesse protocolo de segurança, alguns itens são importantes e aqui eu destaco dois que são de suma importância. Informar o nome da ferramenta usada, tá? Então, isso vai ter que aparecer em algum lugar nos seus slides para a apresentação do vídeo e igualmente lá no pré-projeto, tá? É necessário também informar o tipo de uso dessa ferramenta. Foi para quê? Para organizar as ideias, para verificação de conceitos, foi revisão gramatical, você precisou elaborar algum gráfico, tá? Informe como que você usou, tá? E por que você usou. E vale observar que um dos elementos mais importantes da segurança é justamente isso daqui, ó, gente. O autor do pré-projeto de TCC deve realizar a supervisão crítica e a revisão do conteúdo sempre, tá? Entende-se por autor do pré-projeto o estudante matriculado no componente curricular Pesquisa em Artes Visuais, o DAT 149, em 2025. Portanto, você que está ouvindo essa orientação didática em formato de vídeo, né, é o autor, é a pessoa que vai assinar pela elaboração do pré-projeto. Então, cabe a você fazer a supervisão crítica e a revisão de conteúdo eventualmente gerado pela inteligência artificial. Bom, para além dessa questão, né, desse momento advertência, vamos aqui então para algumas questões mais técnicas do que eu espero que tenha nos slides desse vídeo que vocês vão compor, tá? O vídeo não precisa apresentar a imagem de vocês, tá? Não precisa gravar de modo que o rosto de vocês apareça, basta ter a voz,
ok? Então, a avaliação 2, a parte A, que é esse vídeo, é composto uma parte do vídeo, mas também desse momento da discussão em sala de aula, que é de suma importância para a gente poder aí gerar um debate. Pelo debate, isso vai ajudar vocês a refletirem, a amadurecerem melhor as ideias. Também recomendo que vocês tentem participar e se beneficiar dos debates quando for um outro colega que for apresentar, mesmo que o tema dele seja distante do seu, sendo que em alguns casos o tema é colaborativo, é próximo, etc. Então é meio evidente que assistir a discussão a partir do que o coleguinha já conseguiu resolver, ou do que você pode ter de proximidade com aquele trabalho, certamente vai ajudar. Então, observem aí que a questão da atribuição de nota por item, tá? No caso dessa avaliação 2, parte 2. Lembrando que o vídeo ele tem que ser apresentado sempre, tá? Tem que estar no link lá dentro antes da aula. A apresentação oral vai começar no dia 4 de junho e segue até o dia 9 de julho. É basicamente um mês de apresentação, ok? Mas o vídeo tem que estar antes. Então, se você está na aula do dia 4 de junho, recomendo que você coloque o vídeo no dia 3 de junho, ok? Olá, então vamos seguir aqui, né? A nota parcial é do item avaliado, tá? Tá aqui, depois vocês olham, vou deixar o PDF também, além do vídeo, todas as questões aqui para vocês entenderem um pouco a lógica de distribuição dos valores e pesos nessa etapa da avaliação, tá? Então, um slide vocês vão montar apresentando o título do trabalho, a linha de pesquisa e o orientador. Depois retomem a esse material que eu estou deixando para ver aí essas demais orientações de como elaborar cada uma dessas questões. Num próximo slide, vocês vão apresentar o resumo. Num outro slide, vocês vão apresentar a própria apresentação, nesse momento introdutório da pesquisa. Observem aí que eu também trago aí algumas orientações mais pontuais daquilo que é o mínimo que precisa conter nesse subtítulo de um pré-projeto que a gente está atribuindo o nome aí de apresentação. Depois, vocês vão ter um slide com a justificativa. Gente, nesse caso aqui, vocês vão apresentar nos slides frases em tópicos, ok? Como no modelo que eu vou deixar no finalzinho, que é um modelo que o pessoal que apresenta iniciação científica usa lá no evento apresentação científica, tá? O texto corrido, por sua vez, é lá no corpo do projeto final que vocês vão me entregar na parte da avaliação B, ok? Então, veja aí também algumas outras orientações relativas ao que a gente espera minimamente de uma justificativa, sendo que uma justificativa mais robusta pode trazer mais coisas. Os objetivos também é uma questão prevista num dos slides de vocês, a metodologia, e aí fiquem atentos, sempre lembre que a metodologia ela precisa ser afirmada, explicada, justificada e você precisa escolher acima de tudo, a metodologia mais coerente com o seu objeto e problema, ou seja, é aquele caminho que vai de fato te ajudar a chegar da conta do seu objeto de estudo. E aí eu deixo algumas possibilidades de metodologia que são usuais na área de pesquisa em e sobre artes visuais, tá? Vocês vão apresentar também a revisão bibliográfica e as referências, tá? Aqui, gente, chama atenção para uma outra questão de suma importância, que foi uma dúvida que surgiu aí de um dos colegas de vocês, um dos alunos matriculados na disciplina nesse semestre, com relação à apresentação do projeto para o Comitê de Ética e Pesquisa, tá? Para você ser aprovado na disciplina, tá, de pesquisa em artes visuais, você não precisa e não vai submeter o seu projeto ao Comitê de Ética via plataforma Brasil nesse momento em 2025.1. Quando que acontece, se for o caso de você ter um projeto de pesquisa que envolve
a pesquisa com seres humanos, seja de forma direta ou indireta. Geralmente, no nosso campo, né, de atuação, são pesquisas que envolvem entrevistas ou registro de trabalho de, às vezes, um aluno ou alguma ação que você está desenvolvendo numa escola e etc. Então, você precisa ter uma autorização tanto do comitê, como posteriormente uma autorização também dessas pessoas envolvidas, para que você possa divulgar os dados que geralmente o comitê vai pedir que sejam divulgados desde que haja a garantia do anonimato. Ok? Mas para a nossa disciplina, essa parte importante para vocês, na nossa disciplina, vocês só recebem essa orientação, que é o que eu estou fazendo agora, tá? Que havendo o envolvimento de seres humanos, direto ou indiretamente, na pesquisa, vocês vão ter que submeter o projeto de pesquisa de vocês ao Comitê de Ética e Pesquisa. Quando isso vai acontecer? Quando vocês estiverem no TCC1. Até porque quem vai fazer essa submissão não é vocês. Quem submete é o orientador. Então, no TCC1, vocês vão verificar com o orientador ou orientadora de vocês para fazer essa submissão, caso e exclusivamente a pesquisa de TCC de vocês exija esse procedimento, porque está trabalhando com seres humanos de forma direta ou indireta. Para os demais casos, não há necessidade de submissão do projeto no comitê de ética. Seguindo, então, gente, é importante vocês estarem atentos que o que eu estou apresentando aqui para vocês é um mini vídeo, tá? Assim, acho que tem uns 2 minutinhos de um modelo da iniciação científica, mas é uma iniciação científica que ela realizou uma pesquisa e ela concluiu uma pesquisa. Então, não está apresentando aqui um pré-projeto, está apresentando uma pesquisa pronta, mas é um modelo que eu tenho para vocês perceberem um pouco o quanto que é simples esse vídeo que eu estou pedindo para vocês, mas é nessa simplicidade do exercício do vídeo é que eu estou aí acreditando e entendendo que vai ser uma forma de elaboração dessa etapa da avaliação que vai ajudar vocês a organizarem as ideias e verem com clareza o que vocês estão propondo como pré-projeto, ok? Então, o vídeo, esse vídeo que eu estou deixando de modelo, que é o resultado da iniciação científica de Lorena Santos, egressa do curso, tá? É um vídeo que apresenta uma pesquisa que já foi concluída, de iniciação científica. Portanto, a autora Lorena, ela se refere ao estudo no passado, né? Então, ela pesquisou, ela estudou, né? Ela levantou bibliografia, ela levantou fontes primárias, porque isso já se encerrou, porque é o resultado da pesquisa. Mas vocês não têm resultado de pesquisa, vocês têm um projeto de pesquisa, um pré-projeto de pesquisa. Vocês têm uma intenção de fazer um estudo de TCC que vai vir a acontecer no futuro. Portanto, se é no futuro, vocês vão ter que pensar isso na fala de vocês, assim como isso também deve aparecer lá na escrita do pré-projeto. Considerar que vocês estão apresentando um plano, aquilo que vocês pretendem fazer como TCC. Então, na fala, você vai usar justamente essa ideia de futuro, né? Este projeto de TCC propõe que seja realizada uma análise qualitativa a respeito XXX reticências, tá? Então, observem, tá? Para o vídeo a ser elaborado na nossa disciplina, deve-se apresentar o pré-projeto de pesquisa a ser desenvolvido no próprio semestre, portanto, no próximo semestre, portanto, no futuro, tá? Então, dito isso, gente, eu desejo aí um bom trabalho para vocês, tá? Basta clicar aqui que vocês vão ter acesso. A síntese do vídeo é para seguir mais ou menos esse modelo, vocês vão ver. Artes Visuais no Rio Grande do Norte, Estudo Histórico e Cronológico. Autora Lorena Santos, orientadora doutora Fabiola Alves. Este trabalho integra o Objetivo 4 de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
O presente trabalho parte do pressuposto de que Bom, existem memórias é isso ligadas à aí, produção e gente. recepção das artes visuais no Boa Rio Grande do escrita, Norte boa que carecem de elaboração do vídeo. revisões e Até a ampliações próxima aula. discursivas ou que também permanecem ausentes na literatura